E você já deve ter notado que o preço dos combustíveis tem caído nos últimos dias, depois da redução do ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Mas até o momento, a redução está abaixo do esperado pelo governo. O preço médio da gasolina no Brasil ficou em R$ 6,49 na última semana, um recuo de 8,9% na comparação com a semana anterior. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, esse é o menor valor desde outubro do ano passado, quando a gasolina comum foi verificada a R$ 6,36. Mas a redução real ficou abaixo da estimativa do governo. Dados da ANP mostram que até o último sábado, o preço da gasolina comum apresentou queda de 90 centavos. A estimativa do Ministério de Minas e Energia, publicada em um estudo no início deste mês, era de que a queda fosse de R$ 1,55 por litro. No caso do diesel, a baixa foi ainda menor. Nas últimas 2 semanas, o preço médio do combustível comum registrou queda de 5 centavos. A previsão do Ministério era de redução de 13 centavos. O único combustível que bateu a meta estabelecida pela pasta, até o momento, foi o etanol, que baixou 35 centavos e está custando em média R$ 4,52 o litro. A projeção do governo era de uma redução de 31 centavos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o Brasil pode receber em até 60 dias óleo diesel vindo da Rússia. A declaração foi feita a jornalistas no Palácio do Planalto, enquanto o Bolsonaro se preparava para receber a presidente da Hungria. Tudo certo, daqui a uns 60 dias o diesel lá para baixo também. Vou comprar diesel diretamente da Rússia. Tá? Previsão nossa é em 2 meses, a previsão. Você tem que importar diesel e quem está vendendo mais barato, né? E o Miguel Daúde já está aqui com a gente para comentar mais esse capítulo da alta dos combustíveis e essas inúmeras medidas do governo para conter os preços. Daúde, vamos começar falando então sobre comprar diesel da Rússia. A gente lembra que desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro, os Estados Unidos e países da União Europeia fixaram sanções comerciais e reduziram as importações de petróleo e gás vindos da Rússia. O Bolsonaro falou aí em combustível mais barato e que essa negociação deve acontecer em até 2 meses. Eu quero te perguntar, Daúde, se essa medida pode de fato ajudar na crise interna aqui do combustível e se essa proximidade do Brasil com os russos não pode de repente abalar a relação com os Estados Unidos, por exemplo, hein, Daúde? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Flávia, boa noite a todos. Pois é, Flávia, a sua pergunta é muito interessante. Bom, em primeiro lugar, para que nós possamos afirmar se vai haver uma queda no preço dos combustíveis, do diesel, nós precisamos saber algumas coisas. Em primeiro lugar, quanto que nós vamos importar, né? O Brasil hoje tem 25%, 30% de importação do diesel. A Rússia tem condições de atender, de suprir essa demanda na sua totalidade? Não sei. Quanto que nós vamos importar? Também não temos essa informação. A que preço nós vamos importar? Também não temos essa informação. Como que será a composição desse diesel nos outros contratos que o Brasil já tem, principalmente dos Estados Unidos, que importa uma grande quantidade, hoje quase 70% do diesel que nós consumimos importado vem dos Estados Unidos. Então é uma informação, sem dúvida nenhuma, positiva, né? Vamos importar, teremos mais um fornecedor. Agora, para que a gente possa avaliar, né, o que eu sei é que o frete vai custar mais caro, porque vem de mais longe. Nós temos que realmente saber o quanto vai custar e quanto nós vamos importar. Se nós não soubermos isso, dificilmente você pode fazer algum comentário a respeito do impacto disso no preço. Com relação aos Estados Unidos não gostar muito dessa opção do Brasil, você não tem a dúvida que isso pode realmente acontecer e quais as circunstâncias, né, e quais as punições que nós poderemos ter, Flávia. Portanto, é uma notícia boa,
mas não dá para avaliarmos o seu impacto na redução do preço do diesel, que por sinal caiu muito pouco, né, Flávia? Sim, caiu muito pouco. E falando nisso, Daúde, o único combustível que atingiu a meta estabelecida pelo governo foi o etanol. Então, eu queria já te perguntar o porquê que o diesel e a gasolina não atingiram esse teto estabelecido de redução e se você vê uma redução, uma queda para os próximos meses dos combustíveis atingindo essa projeção do governo. Olha, vai ser muito difícil. Por quê? Vamos à questão do diesel, em primeiro lugar, né? Porque o diesel ele é utilizado exatamente no transporte da própria gasolina, no transporte do etanol. O diesel hoje tem um peso importante na nossa economia e na composição dos custos, né? Por que o diesel só caiu na média, né, dessa avaliação da NTP, caiu 0,5 pontos, né? Porque o diesel já tinha um ICMS mais baixo, né? Tem estado que o ICMS é até mais baixo que 18% do preço estabelecido, em média, né, para os estados cobrarem. Então, portanto, o diesel não sofreu tanto impacto. A gasolina, o que ocorre? Nós estamos vendo uma certa euforia aí no mercado, vai cair mais o preço. O que está havendo é uma competição. Houve a abertura de um espaço, né, para você reduzir o preço da gasolina, e há uma concorrência, porque o preço na bomba é livre. Então, estamos tendo uma concorrência. Mas essa concorrência, muitos postos estão percebendo que a inflação, ela não é possível você manter essa redução com uma inflação nesse patamar. Então, a gasolina provavelmente deve estabilizar um pouco mais acima desta redução. Com relação ao etanol, o etanol ele vinha de uma elevação muito alta, né, de custos, e havia uma certa liberdade, uma paridade de você repassar esse custo, tanto que no Brasil apenas 3 estados tinham etanol na proporção de 70%. Então, o diesel e o etanol já praticamente estavam ajustados e o impacto tributário não foi tão grande para ter a redução que teve a gasolina. Agora, vamos esperar, né, Flávio? São notícias que nós temos que entender como positivas, mas o mercado é soberano na definição desses preços, portanto, temos que aguardar para saber. Eu faço voto que caia muito mais, né? Porque o meu carro, você sabe, ele bebe uma gasolina lascada e é um difícil, prejuízo, né, maluco. Tá difícil, com essa oscilação de preço não dá. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado.